Narcisismo é uma fase, segundo Freud, é uma fase do desenvolvimento humano que costuma ocorrer de 6 meses de vida a 2 anos de idade. É uma fase muito complicada onde a criança acha que só ela existe, né? Fica difícil para ela entender que o outro também é um ser, também é um indivíduo. E é assim mesmo que funciona. A gente tem que aprender a entender que essa fase é uma fase muito importante da construção do eu, do ser humano. Narcisismo pode ser tanto homem quanto mulher. Na mulher, às vezes é até mais difícil da gente identificar, porque tem desculpas, tem cuidados e preocupações geralmente normais de mulheres, mas na verdade elas estão em busca do controle. E quando é homem, o homem já é mais espalhafatoso, ele já é mais chamativo. Um homem narcisista, ele se destaca muito porque ele já é para fora. A mulher narcisista não, muitas das vezes ela é uma pessoa contida, uma pessoa educada, uma pessoa gentil e completamente controladora. Então, quando uma criança ela tem uma tendência a ser narcisista, isso está no clã, isso está nas pessoas que vieram antes dela, da família dela, do clã e da linhagem dela. Então, ela tem uma certa tendência por conta da família e a criação materna pode fazer ser um narcisismo moderado ou avançado. O moderado é um narcisismo que aparece nos momentos de frustração. Receber um não de alguém, ou foi uma coisa ruim que aconteceu na empresa, alguém falou alguma coisa que ele não gostou. Então, quando ele entra em frustração, o narcisismo vem de forma forte. Então, por isso que você às vezes vê um adulto de 40 anos se vingando de alguém porque alguém falou não sei o quê, ou você vê uma mulher fazendo mal ao fim de uma relação porque não aceita. Então, o narcisismo moderado é aquele que, quando a pessoa é colocada à prova, quando a pessoa é colocada em risco do que ela não quer fazer, ou do que ela quer, ou da perca de controle que ela tem com o outro, isso faz com que ela se exalte. E o narciso dela é exposto, algo que ela não usa todo dia, não usa diariamente. Mas o narcisismo avançado é aquele que a pessoa acorda de manhã e vai até a hora de dormir com palavras e ações narcísicas. Que não precisa ser uma coisa muito pomposa assim perante os outros, não. A pessoa às vezes é narcisista, mas ela só quer ter o controle das coisas, ela quer ter a última palavra, ela quer estar sempre certa, ela quer sempre ficar na sensação de que está vencendo. Que o outro, para a pessoa, não é um indivíduo, ele é um adversário, né? Então, esse avançado é aquele pessoa que acorda narcisista de manhã cedo, falando coisas narcísicas, tendo ações narcísicas, e é muito, muito difícil conviver com esse tipo de pessoa. Diferentemente da pessoa que é moderada, você consegue negociar algumas vezes. Mas com esse narcísico, que você acorda com ele, vai dormir com ele, e ele sendo narcisista, essa pessoa ela vai ter muita dificuldade na convivência, porque ela vai ter muita dificuldade em baixar guarda, muita dificuldade em negociar, a não ser que ela ache que isso está trazendo alguma vantagem para ela, porque o outro não é indivíduo, o outro é o adversário. Então, quando você ganha sobre o outro, você vence. É que o narcísico, ele é tão pobre de vitórias emocionalmente, que ele, qualquer vitória, micro vitória, ele acredita que ele foi um grande vencedor. Porque o ego é inflamado, é sensível, então qualquer coisinha assim tem grande impacto, tanto para bom quanto para ruim. Se você falar que um narcisista engordou, por exemplo, você ganhou um inimigo, né? Agora, se você
encontrar um narcisista e falar, nossa, você emagreceu, tá bonita hoje. Ela vai falar sobre isso por semanas, porque é uma micro vitória dentro de tanta derrota, dentro de tanta dor. Por isso que é uma coisa muito complicada, porque a maternidade, ela pode colocar aquilo como moderado, ou ela pode colocar aquilo como avançado. Se for uma mãe culpada, uma mãe que trabalha fora, uma mãe que está sem o marido, que o marido largou, então passa a ter um cuidado com a criança, às vezes em demasiado, assim, a criança sofre, a pessoa já dá um presente, a criança sofre, a pessoa já faz, já cede tudo que ela quer. Isso pode colocar de um efeito moderado ao efeito avançado. O narciso é aquele que fere, é aquele que faz machucar, por intenção mesmo. Porque como ele não entende o outro como um indivíduo, ele só entende quando ele está com o ego bem inflamado e frustrado, ele só entende naquele momento que está doendo nele. Está doendo nele, então vou fazer doer no outro, para doer o tanto que está doendo em mim, vai doer nele. E isso tanto homem quanto mulher. Agora você imagina o problema que é um adulto pensar dessa forma. E um monte de adulto pensa dessa forma. Uma quantidade enorme de pessoas pensam nisso. Em fazer o mal para o outro, e até faz, né? Porque ele não sabe lidar com não pode, não conseguiu, não deu tempo, ele não me quis, ela não me quis. Ele não aprendeu a lidar com o não, com a negação. Porque muitas das vezes, na sua própria criação, existia culpas na maternidade, culpas na paternidade, que eram elaboradas na forma de não falar não para a criança. Às vezes, muitos pais carentes têm medo de falar não para a criança e deixar de ser amado. Então, são vários fatores. Que às vezes, muitas das vezes, a criança teve todas as suas necessidades atendidas e até mais. E mesmo assim, foi muito grave. Está num nível meio grave, né, o narciso. Porque, na verdade, muita atenção e pouca atenção sempre vai dar ruim. Tem que haver um equilíbrio, porque quando você dá muita atenção, você não consegue deixar a criança se ver como um indivíduo separado de você. A criança também não vai conseguir construir a própria identidade. Então é uma coisa que é complicado, é delicado a criação de uma pessoa com traços narcísicos. Também muitas das vezes a própria mãe não percebe, porque o narcisismo é achar que toda aquele padrão de gritos, de briga, de conflito, de manipulação, de controle, é personalidade. Mas essa é a minha personalidade, é o que o narciso vai falar. Uma pessoa que é bem narcísica, ela jamais perguntaria para alguém, eu sou narcísica. Ela jamais faria isso. Que para ela é uma coisa de personalidade, para ela é ok ser quem ela é, porque ela está acostumada com aquela dor e com aquele sofrimento, entendeu? E existe até uma aceitação, eu sou assim porque foi minha mãe que fez, foi assim que minha mãe fez isso, foi assim que meu pai me abandonou, até uma aceitação do próprio ser, como uma criança de 6 meses a 2 anos. Você vê uma criança de 6 meses a 2 anos questionando quem ela é? Não, impossível. Porque isso para ela não é nem possibilidade de raciocínio. Ela é quem ela é. Pronto. Mas sofrem e muito. E em casos muito graves, sofrem de violência, sofrem de vingança, porque eles se vingam, eles não raciocinam. Não é aquela coisa psicopata de ser, de eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou me safar, e vou isso, vou aquilo outro, vou ser frio, vou ser calculista. Não, porque o narcísico, ele não é frio e calculista, ele é emocional.
só que de emoções primitivas da infância, entende? Mas ele é um ser maligno, não. Ele é um ser emocional. Ele cede todos os impulsos que ele sente, porque ele não sabe ter maturidade emocional na psique para construir a identidade própria e ser uma pessoa adulta. Então ele sim pode ser uma criança de 5 anos emocionalmente no corpo de um adulto de 40. Essa é a questão. Porque foi uma dor na infância que desenvolveu ele até esse ponto. E por que é importante você, mulher, você saber disso, homem também? Quando vocês estão numa relação que vocês sabem que a pessoa tem fortes traços narcísicos e vocês ainda estão no apego, é um empata que suporta a dor. E tem que encontrar realmente um narcisista, porque só o narcisista teria tamanha ousadia de pisar no empata, de fazer mal ao empata, de sofrer o empata. Porque o empata é uma pessoa muito fofa. O empata é uma pessoa que absorve peso dos outros, que absorve o problema dos outros, que cuida, que aconselha, que às vezes tenta resolver, pegar para resolver o outro. Entende? Só o narcisista teria essa tamanha, porque o narcisista não vê o outro. Não é uma coisa horrorosa, gente, é uma coisa neurológica. O narcisista não tem a capacidade de se ver no outro, porque ele não teve uma construção de empatia. Não é igual ao psicopata. O psicopata tem uma ausência emocional de empatia. Entende? Agora, o narcisista, ele sabe que vai ferir, mas ele não se importa, porque o outro não é uma coisa que vai fazer parte dele, não é uma coisa dele. Então, vou fazer chorar sim. Então, são umas amigas bem invejosas, que falam coisas grosseiras para outra amiga. São homens que não aceitam que a mulher tenha uma vida, às vezes que a mulher seguiu da relação, teve um término, não aceita, assim como a mulher também não aceita. Desses anos de terapia, eu peguei homens e mulheres assim que iam no limite por conta de fim de relação. Mulher que invadia a casa do ex, pulava muro, sabe? Homens ameaçando e tal. E as mortes, né? Vamos falar dos feminicídios. Porque é um número muito grande de homens que não conseguem ver a companheira seguir. Engraçado é que são homens que fazem da vida da companheira um inferno durante o relacionamento. É um inferno. Ela não quer ficar comigo porque eu sou uma pessoa horrorosa para conviver. E ela também não tem que se separar de mim. Ela não tem que restabelecer a vida dela com outra pessoa. Alguém tem que pagar por isso. Por quê? Tá doendo em mim. Ai, mas tem lei, mas tem que aumentar as leis. O narciso em caos, com o ego inflamado, em alta frustração, ele não liga. Pode colocar o número que for de pena, pode colocar o que você quiser, a qualificadora que você quiser. Ele não liga. E é por isso que o número só aumenta. Enquanto a lei aumenta, alguém inventa lei, qualificadora, o número só aumenta, porque o narcisista inflamado, ele não liga, porque ele está com dor, todo o resto morre, não existe. É como uma criança de 6 meses que está com fome. Ela está chorando, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Ela não quer saber que não tem comida, não quer saber.
porque ela não tem condições de raciocinar a esse nível. Quando você viveu uma fase não elaborada dessa fase do narcisismo, você tem o seu entendimento comprometido, sua cognição comprometida. Nós já temos o nosso narcísico, a nossa fase narcísica, que é na infância. E quando não é elaborado, a gente traz para a vida adulta, o que dificulta tudo, porque o narcisismo, ele é um sintoma de dor. Os traços narcísicos é um sintoma de dor. É um sintoma de dor de algum período que a criança viveu e que ficou tão marcado a dor que ela viveu ali, que ela se prendeu, se apegou àquele mecanismo de defesa, se apegou àquela memória, se apegou àquela fase da psique e acha que isso é o que funciona para a vida, é o que funciona para a personalidade dela. Mas o narcísico, ele não sabe quem ele é, porque ele advém de dor. E quando você advém de dor, você não tem o que você é, você tem sintomas. Sintomas. Então, quando ele advém de dor, ele não consegue construir a sua identidade direito. Então, é bagunçado, é confuso lidar com ele por causa disso. Porque a partir do momento em que ele se vê como o único importante ali naquele momento, onde ele não lida com mais ninguém, só com ele não consegue trazer a identidade dele à tona, porque ele só contém o que ele é. Porque a verdade é só conter o que ele é. Porque se o narcisista pudesse agir e falar de verdade tudo o que ele queria, não sobrava ninguém. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Então, ele mascara, ele engana. E uma coisa interessante é que vocês têm que saber bem que o número de mulheres narcísicas são enormes, são muito grandes. É só você perceber a maioria das pessoas hoje que estão percebendo que sofreu abusos na sua criação, materna e paterna. Mais na materna, né? Um número grande de pessoas que têm percebido que a criação foi narcísica pela própria mãe, né? Então, a dificuldade de construir uma identidade é muito grande, porque da sua raiz, da sua vida que veio, que te trouxe, você já teve dificuldades de lidar com a construção psicológica da sua psique. Porque a sua psique, ela já está violada. Ela não vai ser violada, ela já está violada. E como muito do que a gente vive aqui, tudo do que a gente vive aqui nesse planeta, foi um dia um contrato, um acordo, o narcisismo, ele não é nada assim maléfico, do mal. Ele é um desenvolvimento. Então, a criança que vem com o clã, com vários narcísicos, ela vem também com alto nível e disposição para ser narcísica. Mas ela vem também como uma equilibrada, como dar uma atualizada no sistema, trazendo uma inovação. Então, é uma oportunidade única, uma criança narcísica, porque a reabilitação dessa criança, ela tem bons resultados. Não, talvez, em uma pessoa empática. O narcisista não vai virar uma pessoa empática, que vai se comover com as pessoas e com tudo, e vai querer, sabe, ajudar. Não, esse não é o narcísico. Ele costuma ajudar só se ele realmente for ter alguma vantagem. Financeira, material ou social. Geralmente é na vantagem social que eles se apegam mais. Eles se importam, eles gostam de ser bem vistos. Eles gostam de ser elogiados e aplaudidos, né, na sociedade. Então, muitos deles, eles só miram mesmo como a sociedade vai ver eles. É tudo muito importante para eles. Mas por que eu estou falando disso?
Por que eu tô falando disso? Porque quando aparece uma pessoa narcísica, quando eu falo uma pessoa narcísica, eu falo de relacionamento, falo de amizade, falo de parceria de trabalho. Quando você tem a oportunidade de conviver com uma pessoa narcísica, é um mundo dizendo para você que você tem que construir a sua identidade. Porque o narcísico, ele só se sente à vontade aonde ele se vê como único. Então, por que ele está confortável perto de você? Você se deixa de se ver a tal ponto que ele se sente o mais visto ali. Então, ali tem uma pessoa hiper empática com o narcisista. É o casal perfeito. A pessoa hiper empática vai entender, vai compreender, vai querer ajudar, vai querer salvar, vai querer curar. E o narcisista gosta da atenção. Quem der mais atenção, quem falar que ele tá certo, que ele tá isso mesmo, é assim mesmo que tem que ser. Então, é difícil a convivência só para quem não é empata. E quando você é empata e você tem um narcisista na sua vida, significa que você não está se vendo. Olha que curioso, né? Você ficar com uma pessoa que só se importa em ser vista, significa que você não está se vendo. Você não está considerando seus anseios, suas necessidades, porque o narcísico ele só se sente em casa onde ele se vê como único. Então é aquela amiga que fala muito e você escuta bastante. E você tem uma escuta boa, eu demais. Mas é aquela amiga que fala da vida dela. E quando você vai falar da sua, ela desconversa, ela diminui, ela apequena. Porque o mais importante não é o que você está dizendo sobre você. O mais importante é o que o narciso está falando sobre ele e você está atrapalhando ele falando da tua vida. Você falando da tua vida está irritando o narcisista. Aí ele vai voltar a trazer o assunto de novo da vida dele, porque é ele que é mais importante. O narciso é uma pessoa adoentada que pode ter um desenvolvimento em graus mais leves, uma moderação, pode, mas no geral ele não muda, no geral ele só avança nas ações e no padrão de comportamento dele, tá tudo bem, porque tem pessoas que veio para vivenciar, para experienciar, e não às vezes para ser grandes modificações e a pessoa dar uma grande evoluída, não. A maioria das pessoas vieram para vivenciar o planeta. E você acha que é pouca coisa? Não é não. Vivenciar aqui é uma honra, é um presente para qualquer ser divino que está em busca da evolução. É como se o planeta Terra fosse uma grande escola, intensiva, para muitas almas querendo e buscando por evolução, por saltos superiores. Mas isso é uma vida que é difícil, porque o narciso é muito sofrido, porque você imagina você se doer por tudo. Você imagina você sentir dor e chorar e sofrer porque uma amiga ganhou um carro, porque uma amiga está mais bonita, porque a outra arrumou um vestido tal, porque seu ex-namorado está feliz, fez família, está bem com outra pessoa e você não está. Você imagina se doer por cada coisa que não tem a ver com você. É sofrido demais, é sofrido demais. Então, antes da gente colocar o narciso como vilão, porque não existe vítimas, se você está numa situação, numa relação com o narcísico, você encaixa com ele. Você encaixa energeticamente com essa pessoa, com essa amiga narcísica, com esse namorado narcísico, com esse marido. Você encaixa. Então, se você parar para pensar, não é ele que tem que melhorar e fazer terapia. É você que tem que encontrar o seu caminho, estabelecer os seus limites, aprender a falar não e aprender a se amar. Porque quando você se ama, você não se sente nem confortável perto de uma pessoa
que energeticamente vai te drenar emocionalmente, entendeu? Você não se sente confortável. Esse conforto também é alguma dor que você está lidando com isso. E é um chamado muito bom para você sair dessa dor. Porque não adianta você trocar de narcisista. Não adianta você trocar. Se você vibra com isso, a sua vida vai te mostrar vários. Eles vão se repetir, eles vão brotar assim do azulejo. Porque é a vida que está querendo te ensinar isso. É a vida que está querendo te mostrar que tem algo de errado com você. Você precisa construir melhor a sua identidade. Uma pessoa com identidade não vira chaveirinho de narcisista. Tem narcisista que quer te fazer de chaveirinho, né? Você tem que estar junto, você tem que resolver tudo, você tem que estar junto, você tem que ouvir a pessoa pra caramba. Então, essa pessoa, ela vê você uma pessoa passiva, que vai suportar ela. Eles vêm longe, eles percebem isso desde muito pequeno. Quando é uma pessoa muito tranquila, é uma pessoa vulnerável para eles. Eu posso ser eu, que essa pessoa não vai querer ser ninguém na relação. Então, a pessoa que decide tudo, a pessoa que tem vontade de tudo, e a pessoa se dói por tudo. Muita coisa pequenininha que acaba com o dia dela. É impressionante. Tudo é muito... estou esperando 10 minutos para entrar no consultório do dentista. Ai, não aguento mais. Acabou. São as pessoas que vão acabar ou azedar com o dia de qualquer pessoa por conta das próprias questões. Então é importante a gente saber disso e não achar que o coleguinha é um vilão. Porque se ele é um vilão, você é o quê? Uma vítima? E quem é vítima não escreve a própria história.